Kiambo te quero panisiano. Mwana velela. Com relação ao que devemos fazer, existe convergência na maioria das filosofias, na maioria das crenças, que é fazer o bem. Relativamente à alma e o corpo, aqui existem controvérsias, existem várias filosofias, como por exemplo, se tu fizeres essa questão a um cristão adventista, ele vai te dizer que tu, quando morres, o teu corpo vai para o pó, que é de onde tu vieste, e o teu espírito volta para Deus e aguardarás inconscientemente o dia do juízo final. Esta, acredito ser também a mesma filosofia de entendimento dos testemunhas de Jeová. Mas os cristãos têm essas todas divergências por causa do baralho que se fez na Bíblia. Porque esse baralho todo que existe na Bíblia começou desde o momento que o Cristo perguntou aos seus discípulos quem dizem ser o Filho do Homem. Quando ele perguntou a Pedro, quem dizem ser os filhos do homem? E o Pedro respondeu que uns dizem ser João Batista que ressuscitou, outros dizem ser o Elias que voltou, outros dizem ser um profeta, mas para nós você é o Cristo. A partir mesmo dessas várias interpretações sobre o Cristo da Bíblia, é que surgiram esses vários entendimentos, essas várias filosofias, porque cada um a partir daí começou a criar o seu próprio grupo, e daí vieram essas várias igrejas, essas várias seitas, essas várias filosofias. Ainda para os cristãos, quando a Bíblia, por exemplo, diz que Jesus Cristo foi para o Egito, que fugiu o Herodes porque queria lhe matar, Jesus Cristo foi para o Egito, foi escondido no Egito. Ele não ficou no Egito num período curto. O Cristo mesmo, Jesus Cristo mesmo, foi instruído de acordo com a filosofia dos egípcios. Ele aprendeu muita coisa no Egito. E nós vamos analisar aqui alguns textos bíblicos na qual os próprios cristãos fazem muita confusão. Quando nós afirmamos que a Bíblia é algo dos nossos antepassados, é algo dos egípcios, é algo dos etíopes, é algo dos sudaneses, que simplesmente foi concentrado, filtrado, compilado, ressignificado, algumas pessoas duvidam, mas nós vamos pegar aqui alguns capítulos que é para apresentar. Mas respondendo aqui, o primeiro ponto aonde nós convergemos, está relacionado em fazer o bem. Todos nós aqui na Terra temos um propósito. Todos nós estamos num processo de iniciação, um processo de aprendizagem, aonde você deve ser capaz de diferenciar o mal e o bem. Ok? Mas tudo isso vem com a ética filosófica dos africanos. Tudo isso está baseado na lei de Mahat. A lei de Mahat traz as leis do universo, as leis da criação. É daqui das 42 leis de Mahat aonde foram retirados aquilo que eu e tu conhecemos de 10 mandamentos, que a princípio os 10 mandamentos foram retirados do livro de Popanak dos registros de Bacalamalek. Portanto, isso é que inicialmente foi chamado de Decálogo, que eu e tu conhecemos como os 10 mandamentos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quer dizer que é uma matéria que já existia no livro que é chamado de Livro dos Mortos, que é nada mais do que uma instrução para que, quando tu morras, consigas atingir o pleno. Tu passas por um tribunal. Essa imagem que nós estamos a ver aqui representa, por exemplo, um dos capítulos daquilo que é chamado Livro dos Mortos do Antigo Egito, do Kemet. A psicostasia, isso é a psicostasia, não é? Isso chama-se psicostasia. A psicostasia é um processo na qual tu, quando morres, tu passas por um processo de avaliação. Ou seja, o teu coração, aonde está os nossos feitos, as boas e más ações, é medido, é posto numa balança e é medido. Por exemplo, nesta imagem,
nós conseguimos ver aí um corpo completo, né? Uma pessoa completa. Depois, acima dele tem um pequeno corpo com uma espécie de uma ave por cima de uma casinha branca. Isto ali chama-se o Ba. É como se nós tivéssemos que traduzir, repito, como se nós tivéssemos que traduzir para a filosofia cristã, é como se fosse a alma, ok? É como se fosse a alma. E o teu coração, que está lá abaixo na balança, o coração, é o K. Este K é como se fosse a tua força vital ou o espírito que dá vida ao teu corpo. Você passa pelo Tote que está aí a pesar o teu coração. E pelo Anubi, o Anubi é que vai apontar se você foste avaliado positivamente ou negativamente. Se fores avaliado negativamente, você vai para o devorador. Se fores avaliado positivamente, então você passa e você consegue ter a vida que é aquela que nós chamamos de vida espiritual, que atingiu o pleno. Nessas 42 leis de Mahat, que é a filosofia, que é a ética dos africanos, que é aquilo que nossos antepassados também nos ensinaram, você encontra ensinamentos como não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, ok? Não levantar falsos testemunhos contra os outros. Você encontra ensinamentos, instruções para você ser justo, para que você possa atingir o pleno. De acordo com os historiadores, o termo em África pode variar. Como, por exemplo, no Senegal, eles chamam Mbok. No Congo Democrático, Mboka. No Benin, Fon. Já nós aqui no Reino do Congo, uma parte mais aqui do povo Mbundu, chamam Mukanda. São instruções, iniciação, onde você aprende a respeitar o próximo, onde você aprende a respeitar a natureza, onde você aprende a ser homem, onde você aprende a fazer o bem. Essas são as instruções que nossos antepassados nos ensinaram, a partir do Egito até mesmo aqui no Níger-Congo, na África subsaariana. São essas instruções que nós recebemos, com nomes diferentes, mas com a mesma filosofia. Mas para os cristãos não é diferente. Eles é que fazem muita confusão. Presta a sua atenção nesses seguintes textos. Olha lá o que eles dizem esse texto. 2 Coríntios 5, 8, 10. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha lá o outro texto, Marcos 4, 24, diz que do mesmo jeito que tu medires, te será medido, o teu coração será posto na balança, você vai ser medido. As tuas transgressões, as tuas ações serão medidas. É a mesma coisa que foi retirado do livro dos mortos, é os mesmos ensinamentos dos egípcios, isso é antigo. Não façam confusão. Bota aqui.